going to check the exercises of the last class, okay? Período de revisão, terceira semana, third week. So, what are we studying about? We're studying about simple past and past continuous. Simple past, passado simples. Past continuous, passado contínuo, certo? Alright? Simple past é o passado que em português é equivalente ao pretérito perfeito e o pretérito imperfeito, do tipo eu trabalhei, pretérito perfeito. Eu trabalhava, pretérito imperfeito. E então, em inglês, o simple past ele serve para esses dois tipos de passado. Tem também o pretérito mais que perfeito, né? Eu trabalhara, tu trabalharas, e assim por diante. Agora, o passado, pretérito, aliás, o past continuous, que é o passado contínuo, ele se refere a uma ação que aconteceu por um determinado tempo no passado. Do tipo, eu estava trabalhando, eu estava trabalhando. Esse trabalhando, tá vendo que o verbo trabalhar está no gerúndio, tem NDO no final. Trabalhando, fazendo, brincando, estudando, tudo isso são formas de gerúndio. Quando eu digo eu estava, aí eu tenho o pronome eu, né, o sujeito, e o verbo estar no passado, que é o verbo to be em inglês, né? Então eu estava, tu estavas, ele estava trabalhando, nós estávamos trabalhando. Então aí nós temos um verbo, o verbo trabalhar no past continuous, que é o passado contínuo, ok? Então o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos corrigir essa atividade aqui sobre o passado contínuo e o passado simples. E a primeira atividade, o primeiro exercício, nós temos uma comic strip, né, que é uma tirinha, na qual o Garfield e o John estão conversando aqui, né, entre aspas, porque o Garfield não conversa, ele pensa, o John fala e ele só pensa, respondendo sempre o que o John está comentando. Então, olha aqui, número 1. Read the comic strip below and answer the questions in English. A tradução está aí, ó. Leia a tirinha a seguir e responda as questões em inglês. This is Mrs. Spittle, my third grade teacher. She hated me. She made me take summer school. She was okay, I guess. Does the lovingly rendered horns, goatee, and black top tooth. Então, o que nós temos aqui? O John, né, olhando o yearbook aqui, o livro do ano dele, que é um álbum, né, e ele está mostrando para o Garfield a professora. Então ele diz, this is Mrs. Spittle. Essa é a senhora Spittle, senhorita Spittle, my third grade teacher, a minha professora da terceira série. Aí ele diz, she hated me. Ela me odiava, hated me. Olha o verbo hate com ed aqui no final, indicando que ele está no passado, né, que é um verbo regular. She made me take summer school. Made, olha essa palavra made, é o verbo make, é o verbo fazer no passado. Então ela fez me, ela me fez take summer school, fazer a aula de verão, né, a escola de verão. Quer dizer, ela obrigou ele a pegar a aula de verão. Aí ele diz, she was okay, I guess. Ela estava bem, eu acho. Né? Quer dizer, tá falando da aparência dela, né? Ela estava bem, estava bonita. Aí o Garfield pensa, olha só, como que o Garfield é bonzinho. Does the lovely rendered horns, goatee, and black top tooth. Apesar, né, dos belos chifres, do cavanhaque e dos dentes escurecidos. Então ela estava bem, apesar dessas coisinhas aí, né? Então aí, questão letra A. Who hated John? Quem odiava o John? Quem? Aqui ele diz. Quem que odiava? She hated me. Ela me odiava. Ela quem? Mrs. Spittle, my third grade teacher. A professora do John, certo? A professora da terceira série. The third grade school hated John. Então, olha só. Vamos colocar essa resposta aqui. Quem odiava o John? The third grade school hated John. A professora da terceira série odiava John. Right? Did the third grade teacher make John take summer school? Did. Esse did, então, aqui, ó, ele não significa nada, mas ele passa a frase para o passado. Ele passa o verbo, que no caso aqui é take, né, pegar,
passa esse verbo para o passado. Então, did the third grade teacher, a professora da terceira série, make, né, obrigou John a tomar aula de verão? Ela obrigou? Né? Obrigou, de acordo com o texto lá, né? Então a gente vai colocar essa resposta aqui. Então, aqui ó, que está falando que ela obrigou. She made me take summer school. Então a resposta aqui vai ficar yes, she did. Sim, ela obrigou. Tá? Então esse verbo did aqui, como eu falei, não significa nada, é o mesmo que está aqui na pergunta. Eu vim aqui para a resposta para substituir o verbo principal, make John take summer school. Então, sim, ela obrigou. Tá? A gente repete o verbo auxiliar da pergunta, a gente coloca ele na resposta, na frase afirmativa. Bom, então agora nós temos um texto grande aqui, né, para a gente responder essas perguntinhas aqui sobre ele. Okay, let's read the text. When gold was found in Brazil in the 1690s, this country was finally recognized for its mineral and trading potential. Approximately a century later, though, it was clear that the gold deposits were limited and that the agricultural value of this country remained its main asset. Napoleon Bonaparte arrived in 1807, and the Prince Regent Dom João arrived shortly thereafter. When Dom João returned to Portugal in 1821, he left Brazil in the hands of his son, Dom Pedro. However, when the king tried to return to what was essentially his territory, Brazil, his son rebelled, declaring this country's independence from Portugal. Portugal was experiencing a massive economic crisis at this time, leading to a mass move of these people into South America, where they saw the potential to trade and to settle on safe, fertile land. So, aqui nós temos um texto então que está conjugando os verbos no passado, tanto no pretérito, no passado simples, quanto no passado contínuo, né? Então o que nós temos? Um texto que vem falando sobre o Brasil, a época da independência. Então diz assim, que quando o ouro foi encontrado no Brasil na década de 1960, este país foi finalmente reconhecido por seu potencial mineral e comercial. Aproximadamente um século depois, porém, estava claro que os depósitos de ouro não eram limitados e que o valor agrícola deste país continuava sendo seu principal ativo. Napoleão Bonaparte chegou em 1807 e o príncipe regente Dom João chegou logo depois. Quando Dom João voltou a Portugal em 1821, deixou o Brasil nas mãos de seu filho Dom Pedro. No entanto, quando o rei tentou regressar ao que era essencialmente o seu território, o Brasil, o seu filho rebelou-se, declarando a independência deste país de Portugal. Portugal estava passando por uma crise econômica massiva nesta época, levando a uma mudança em massa dessas pessoas para a América do Sul, onde viram o potencial para comercializar e se estabelecer em terras seguras e férteis. Então, aqui está, né? Vamos ver, vamos combinar as colunas aqui. Match the columns. Combine as colunas. Napoleon Bonaparte declared Brazil's independence from Portugal. Foi Napoleão Bonaparte que declarou a independência do Brasil de Portugal. Dom João, vamos ver aqui, vamos testar as outras. Dom João e Dom Pedro, né? Arrived in Brazil in 1807 e was Dom Pedro's father. Então vamos entender essa segunda parte aqui. Declarou o Brasil a independência do Brasil de Portugal. Quem foi que fez isso? Vamos ver aqui. Tá, olha só. Aqui. Napoleão Bonaparte chegou, arrived in 1807. Então quem chegou em 1807? Napoleão Bonaparte. Vamos colocar aqui.
Declarou o Brasil independente de Portugal. Vamos ver aqui, onde que está dizendo isso. When Dom João returned to Portugal in 1821, isso aqui não. He left Brazil in the hands of his son Dom Pedro. However, when the king tried to return to what was essentially his territory, Brazil, his son rebelled, declaring this country's independence from Portugal. Então, quem foi que declarou a independência de Portugal? Foi Dom João ou foi Dom Pedro? Foi Dom Pedro. Então, aqui é a letra C. E was Dom Pedro's father. Quem era o pai de Dom Pedro? Dom João. Então, vai ser a letra B. Letter B. Ok? That's it. Mark next true or false according to the text. Then correct the false statements. Então, marque um X no verdadeiro ou falso de acordo com o texto, depois corrija sentenças falsas. Vamos ver aqui. Nós temos true e false aqui. Gold was found in the 1690s. Então, o ouro foi encontrado nos anos 1690. Vamos ver se é. When gold was found in Brazil in 1690s. Exatamente. Então, true. Dom Pedro was the prince regent. Dom Pedro era o príncipe regente? Vamos ver se é. Dom Pedro ou Dom João? Okay, Dom João, right, short left. When Dom João returned to Portugal in 1821, he left Brazil in the hands of his son, Dom Pedro. However, when the king tried to return to what was essentially his territory, aqui ó, tá errado aqui, vem aqui ó. And the prince regent Dom João. Então, o príncipe regente Dom João, né? Vamos ler de novo a frase. Napoleão Bonaparte chegou em 1807 e o príncipe regente Dom João chegou logo depois. Então, Dom João era o príncipe regente. Dom Pedro was the prince regent. False. Dom Pedro é filho de Dom João. Napoleon Bonaparte returned to Portugal in 1821. Foi Napoleão Bonaparte que retornou para Portugal? Eu acho que foi Dom João, não foi? Olha aqui, ó. When Dom João returned to Portugal in 1821. Então foi Dom João. Então o que nós vamos colocar? Falso. Nós temos que corrigir, né? E a letra D, Dom Pedro was Dom João's father. É o contrário, não? Vamos ver se é. Dom João. And Dom João returned to Portugal in 1821. He left Brazil in the hands of his son, Dom Pedro. Então, Dom Pedro era o filho de Dom João. E aqui está dizendo que Dom Pedro era pai de Dom João. Então, está errado. Aqui é X, porque letra C de novo. X. Aqui também é X. Então, como nós vamos corrigir essa questão? A gente pode corrigir logo aqui. No seu caderno você faz diferente, né? Então, vamos corrigir a letra B, letra C e letra D. Dom João was the prince regent. Não. Dom Pedro was the prince regent. Dom João was the prince regent. Então, essa aqui é a letra B. Letra C. Como é que vai ficar a letra C? Napoleão Bonaparte returned to Portugal in 1821. Não foi Napoleão, foi quem? Vê se você lembra. Quem voltou? Dom João returned to Portugal in 1821. Vou até copiar isso daqui. Letra B, né? Essa é a letra B. E a outra letra
e a outra a letra C. E a letra D, Dom Pedro was Dom João's father. É o contrário. Dom João was Dom Pedro's father. That's it. Certo. Agora está tudo certo. Número 4. Retire do texto duas orações em que o verbo esteja no simple past e uma em que o verbo esteja no past continuous. Bom, já coloquei aqui. Vamos copiar aqui. Por exemplo, olha só. It was clear. It was clear. Estava claro. Então aqui nós temos uma frase em que o verbo está no passado simples, né? Simple past. Napoleon Bonaparte arrived. Napoleão Bonaparte chegou. Também passado simples. He left Brazil in the hands of his son. Ele deixou o Brasil nas mãos de seu filho. Também está no passado simples. No past continuous, tem só uma. Portugal was experiencing a massive economic crisis at this time. Então, Portugal was experiencing. Olha só, was, que é o passado do verbo to be, e experience, com ing, experiencing, experienciando, né? Tendo uma experiência. Então, nós temos aí um exemplo de frase em que o verbo está no passado contínuo, ok? Número 5. Complete the sentences with the correct form of the verbs in parentheses. Complete as sentenças com a forma correta dos verbos em parênteses. Yesterday at 7 p.m. Ontem às 7 horas da noite. I prepare. Olha, o verbo prepare, que é preparar. Então aqui eu tenho que colocar no passado contínuo. Eu estava preparando. Preparando o quê? Dinner, o jantar. When Joseph... agora eu tenho que colocar o verbo call no simple past. Quando Joseph me chamou, né? Ou me ligou. Porque call pode ser chamar ou ligar. Então essa aqui, nós vamos colocar o verbo prepare. Em que tempo? Past continuous. Então, I was preparing. Com ing. Preparing. Vou tirar o e e vou colocar ing. Então, yesterday I was preparing. Ontem eu estava preparando dinner, jantar. When Joseph, quando José me chamou. Então, when Joseph called. Agora esse verbo aqui é um verbo regular. Então, called me. Então, vou colocar call com ed. Called me. Porque esse verbo está em qual tempo? Está no passado simples. Right? The children, as crianças, play, o verbo brincar ou jogar, no passado contínuo, olha só. Então, estavam jogando, as crianças estavam brincando in the garden, no jardim, when it, o verbo começar, to rain, que é chover, então quando começou a chover. Então, esse primeiro aqui, play, vai colocar no passado contínuo, eu preciso do verbo to be, mais o que? O verbo principal, que é o verbo play, com ing. Bom, aqui eu usei o was, mas tem duas formas do verbo to be no passado, was e were. Como aqui está no plural, porque as crianças está no plural, então eu tenho que usar outra forma, were playing, com ing. Por que com ing? Porque é jogando. Playing, were playing, estavam jogando ou estavam brincando. In the garden, no jardim. When, quando começou a chover. O verbo start é o verbo começar. E to rain, chover. Então esse start aqui isso aqui, né? No passado eu vou colocar o quê? Ed. Então when it started
Started to rain. Started to rain. Começou a chover. E a última. While... É a última mesmo? É. While Pedro... Olha, enquanto Pedro... Sleep, que é dormir, no passado contínuo. Então, enquanto Pedro estava dormindo... Quem é Pedro? Ele. Então, eu vou usar o verbo was sleeping. O que eu vou acrescentar aqui? ING, porque é dormindo. When Pedro was sleeping, quando Pedro estava dormindo, Sarah, agora é o verbo do, que é o verbo fazer, her homework, seu dever de casa. Então, Sarah fez seu dever de casa. Qual o passado de do? O passado de do é did. Então, did com D. Did her homework. Sarah fez seu dever de casa. Right? Então é isso. Bom, você viu aí, né, que é um pouco complexo, que você tem que estudar bastante esse passado contínuo, né, que a gente vai precisar sempre do verbo to be, mais o verbo principal no passado, né, com ing, quer dizer, com ing. Então o verbo to be no passado, mais o verbo principal com ing, e nós vamos ter o passado contínuo, que indica uma ação contínua no passado, né? Então, estava fazendo, estava falando, estava brincando, isso vai depender de quem é o sujeito, certo? Então, na próxima aula a gente continua. Bye, bye!